E nós temos agora um convidado para falar, claro, sobre a eleição, a questão jurídica, o jurista Fred Mansur, chegando aqui na programação da Jovem Pan. Doutor Fred, como vai? Muito bom te ver. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um prazer falar contigo. Bom, é claro que é importante para a nossa democracia. Sim, sem dúvida. Claro que os balanços são preliminares, né? Porque a eleição ainda está em andamento até às 5 horas da tarde, mas nós temos já alguns números. E eu cito aqui, por exemplo, a APF, pelo menos prendeu 58 pessoas acusadas de crimes eleitorais. Aqui em São Paulo são 72 presos sob suspeita de crimes eleitorais, a maioria por boca de urna. São números, claro, que chamam a atenção, mas de qualquer forma, toda eleição tem algum problema desse tipo, né? Com certeza, Thiago, são números importantes e o período eleitoral e o dia da eleição é um dia com regulamentos e com normas muito rígidas. Então, a boca de urna proibida. Imagino eu que é um número muito menor. Os santinhos, hoje, eles foram substituídos pelas mensagens por celular e por aplicativos, né? Então, são números importantes. O tribunal sempre atento, os órgãos fiscalizadores sempre atentos. E isso até às 5 horas da tarde deve ter algumas atualizações relevantes. Assim, né, apesar de a gente viver nessa era tecnológica, aqui na região da Avenida Paulista temos alguns colégios eleitorais aqui na região, tem muita sujeira pelas ruas, ainda os tradicionais santinhos, né, e isso redunda em punição para os candidatos ou para o próprio partido. A gente se lembra, estava até lembrando com o Vilela agora há pouco, lá nos anos 80, até um pouquinho antes, o prêmio Porcolino, né, o candidato que mais sujava a cidade ganhava esse prêmio, doutor. Com certeza, os partidos, os candidatos, as coligações podem ser punidas e o método agora, né, eles vão na véspera da eleição. Então teve muito colégio, inclusive o colégio que eu votei hoje cedo, logo às 9 horas da manhã já tinha um número enorme de santinhos no chão. Então eu acho que essa estratégia de já despejar os santinhos na véspera da eleição. Com certeza, os partidos, os candidatos podem ser punidos. Os comícios também hoje estão proibidos, ou qualquer tipo de manifestação expressa com relação a candidato, ou a prefeito, ou a vereador, também tem as regras e punições específicas para isso. Eu sempre coloco uma questão muito importante: o pleito eleitoral ele não se encerra hoje às 5 horas da tarde. A Justiça Eleitoral continua analisando todas essas questões e muitos fatos ou atos que acontecem hoje durante o dia podem e devem ser analisados pela Justiça Eleitoral, pelo TRE, pelo Ministério Público Eleitoral. Então, hoje o que nós temos é o início do processo. E a Justiça Eleitoral continua trabalhando normalmente até o final da eleição, enfim, inclusive em anos subsequentes. Fred Mansur, segura um pouquinho, daqui a pouco a gente continua aqui a nossa conversa, porque eu vou girar a nossa reportagem direto para o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Lá está o repórter Guilherme Nápoles chegando. Guilherme, boa tarde para você, bem-vindo. Quais os balanços que você tem por aí? Já temos algum tipo de pronunciamento do presidente do tribunal? O balanço já foi feito um pouco mais cedo, a expectativa a partir de agora. Boa tarde para você e bom trabalho. Muito boa tarde, Thiago, toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Estamos aqui no TRE, até o momento nenhuma posição do presidente do Tribunal Regional, do Tribunal Regional por aqui no TRE, enfim. E as notícias que chegam é que até o momento tudo correndo como os conformes. O momento em que teve maior número de fila nas votações foram entre 8 e 8h20 da manhã, horário justamente onde os idosos costumam fazer as suas votações. E uma informação importante confirmada pela assessoria aqui do TRE, viu, Thiago? O eleitor que já justificou o seu voto pelo aplicativo e-Título, por conta de trabalho ou por conta de localidade, enfim, ele ainda pode exercer o seu voto caso ele consiga chegar na sua zona eleitoral até às 5 horas da tarde. Mesmo justificando, ele ainda pode exercer o seu direito de voto caso consiga chegar até às 5 horas da tarde. Thiago, estamos por aqui aguardando demais movimentações e com mais novidades eu volto com você. Tem alguma informação, Guilherme, sobre urnas que apresentaram algum tipo de defeito, foram substituídas? O TRE deu essa informação? Por enquanto, ainda nenhuma informação relacionada à troca de urnas, viu, Thiago? Por aqui, as notícias são de que até agora tudo correndo conforme o esperado por parte dos eleitores que estão exercendo aí o seu direito de voto.
Perfeito. Guilherme Nápoles com a informação do TRE aqui em São Paulo. Lembrando que a eleição vai até às 5 horas da tarde, fechamento das urnas. E você volta na nossa programação. Vou retomar a nossa conversa com o Fred Mansur, jurista. Doutor Fred, falando, claro, sobre o assunto dessa reta final da eleição aqui em São Paulo. A gente estava ontem aqui, inclusive na programação da Jovem Pan, conversei muito com o Cristiano Vilela sobre isso. Esse imbróglio envolvendo o candidato Pablo Marçal. De que maneira a gente pode ter algum efeito contra ele? Claro que tudo vai depender do resultado das urnas, né? Mas há processos, há possibilidades dele ficar inelegível. O que pode acontecer efetivamente a partir de agora? Sim, um tema bem relevante. Os indícios de práticas de crime eleitoral, eles estão bem evidentes, né? É óbvio que a Justiça Eleitoral tem que fazer a comprovação devido ao processo legal, direito de defesa, mas o que a gente tem hoje são indícios bem relevantes com relação à prática de um crime eleitoral. Eu até, numa manifestação anterior aqui na rádio, no início da semana, eu coloquei que é expressamente proibido um candidato levantar um fato relevante na véspera da eleição que não permita o outro candidato ter o tempo de resposta ou de medição se tratava de uma notícia verídica ou não. E de fato, foi o que aconteceu na sexta-noite. O processo, como eu falei um pouco antes, a Justiça Eleitoral ela continua trabalhando. Então, independentemente do resultado das urnas ou no primeiro turno, esse processo vai desenrolar. Provavelmente não teremos uma decisão do TSE, que é onde torna uma decisão definitiva, até o final do ano. Imagino pouco provável. Então, a tendência é que o resultado da eleição ele se confirme. Se tiver o processo, a decisão do TSE pela cassação de um candidato, o presidente da Câmara Municipal assume e aí são realizadas novas eleições. Isso seria muito ruim para a nossa cidade de São Paulo, mas é um fato que hoje nós não podemos ignorar. O marco definitivo para isso é a decisão do TSE. É óbvio que se tiver uma decisão que eu não acredito antes do término, e aí você pode ter uma interferência. O segundo turno é muito em breve, então eu acho pouquíssimo provável. Então se confirma o resultado e aí quando tiver uma decisão do TSE, se o candidato for cassado, novas eleições, e nesse período entre a cassação e a convocação, o presidente da Câmara Municipal assume o cargo de prefeito. Pois é, doutor, esse ponto é importante porque a gente aqui sempre imaginou que se isso acontecesse com qualquer candidato, nós estamos fazendo juízo de valor sobre o candidato em si, mas é uma questão técnica, que o segundo que ficou, quem perdeu o segundo turno, por exemplo, assumiria a Prefeitura de São Paulo. Isso não é verdade, né? Quem assume é o presidente da Câmara Municipal e, aliás, assim que a Câmara Municipal toma posse, elege já o presidente, que é o que viraria o prefeito até a eleição, não é isso? Exatamente. A chapa vai ser cassada, né? Não o candidato. Então, o candidato a prefeito e o vice que serão cassados. No dia da posse dos vereadores, no mesmo ato, já se elege o presidente, e quando tiver uma decisão de cassação, uma nova eleição vai ser designada. Mas tem um ponto, Thiago, que eu estou acompanhando aqui a programação da PAN, e juristas muito mais capacitados que eu já colocaram. Existe um ponto muito relevante nessa discussão toda, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação à prática de abuso econômico no Twitter ao candidato. Então, há um procedimento perante o STF na ação do Twitter, inclusive na decisão em que foi concedido 24 horas para o candidato se manifestar. Então, não sei, no direito tudo é muito volátil e aí tem as opiniões, se neste procedimento no STF, em razão de uma prática de política econômica, e aí suprimindo alguns graus de jurisdição, e aí tem toda a polêmica se correto ou não, mas, no meu ponto de vista, abriu uma porta no STF, a partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes ingressou com pedido de esclarecimentos em 24 horas. Esse é um ponto ainda muito polêmico e com certeza o nosso time de comentaristas poderão depois desenvolver um pouco mais, mas me chamou a atenção essa abertura no STF agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, daqui a pouquinho eu volto com esse tema com você, doutor. Fica mais um pouquinho aqui, porque a reportagem é a nossa prioridade. Vou girar mais uma vez a nossa reportagem, direto então para Brasília. A Justiça Eleitoral fez um balanço sobre as eleições. Repórter Aline Beckett trazendo as últimas informações. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você, bem-vinda.
Olá, muito obrigada, Tiago. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no JP Eleições. Bom, a ministra Carmen Lúcia acabou de passar aqui pelo Centro de Divulgação das Eleições, onde nós estamos acompanhando, o andamento das eleições municipais. Ela conversou com a imprensa aqui, com os jornalistas, disse que até agora o balanço, a forma como ela avalia é de que são eleições muito tranquilas e sem ocorrências graves, Ela disse que continua acompanhando desde a sua volta de BH, mais cedo ela foi votar lá, ela veio para cá e agora vai acompanhar durante a tarde às 5 horas. A partir das 5 horas, depois que fechar todos os locais de votação, começará a totalização dos votos aqui no TSE. Ela irá acompanhar junto com os observadores internacionais também. E aí ela disse que provavelmente depois irá passar mais informações, fará um novo balanço, uma nova avaliação de como está a situação, mas por enquanto tudo segue como planejado, de acordo com o que a equipe eleitoral planejou e arquitetou para o dia de hoje, Haverá uma outra coletiva às 8 horas da noite, depois do final da totalização dos votos, a divulgação. Ela ressaltou também que alguns municípios vão receber o resultado primeiro que outros. Por quê? Não é uma questão de prioridade, enfim, mas é a questão do número de eleitores que impacta nesse processo aí da distribuição, da divulgação, Porque alguns eleitores, alguns municípios têm menos eleitores do que outros municípios. Então, obviamente, esses municípios terão aí uma divulgação mais rápida do que outros municípios do país. Mas essa contagem, essa totalização será feita de forma simultânea a partir das 17 horas de quando encerrar a votação por todos os municípios do país. Ela ressaltou a integridade da urna eletrônica. Hoje, mais cedo, ela acompanhou uma testagem de integridade em BH de urnas eletrônicas, destacou a importância do processo eleitoral para o país, a importância da urna eletrônica para a democracia e citou também que crimes eleitorais estão sendo já investigados pela Polícia Federal, todo o núcleo que foi criado pelo TSE em cooperação com polícias municipais e também com a Polícia Federal. Isso tudo vai ser identificado porque existe uma tipificação desses crimes eleitorais, então precisa ser investigado e esses dados depois vão ser analisados para que haja uma melhora no pleito, mas que por enquanto tudo segue sem ocorrências graves. A gente separou um trecho da ministra mais cedo em BH quando ela falou sobre essa integridade da urna eletrônica. Vamos ouvir. A importância é exatamente para uma reiteração do que vem sendo comprovado historicamente. As urnas eletrônicas são seguras, auditáveis. Tudo que se faz com transparência absoluta. O eleitor na cabine é só ele no segredo do seu voto. O teste de integridade é um instrumento a mais para a comprovação e a segurança e a confiança que todas as cidadãs e cidadãos brasileiros podem ter no sistema eleitoral, devem ter no sistema eleitoral e que jamais foi questionado seriamente. Vale lembrar, Tiago, que para quem não pode votar hoje, precisa e deve justificar o voto de alguma forma, seja online ou seja presencial. E aí existem algumas alternativas para os eleitores que não podem votar, estão impossibilitados de votar no dia de hoje. Uma delas é o e-título. Você pode fazer a sua justificativa de voto pelo aplicativo, de uma maneira fácil. Lá você também tem o seu documento digital eleitoral disponível. E, além disso, você pode ir em justificativa de ausência e discorrer lá o porquê dessa impossibilidade do voto. E também pode preencher o requerimento de justificativa de ausência que está disponível no site do TSE e também nos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Esse requerimento precisa ser assinado e entregue na sessão eleitoral junto com a apresentação de um documento com foto. Então, é preciso lembrar disso, não pode esquecer de justificar o voto. Quem não justificar o voto poderá aí perder o título de eleitor e também ter restrições mais severas quanto aos serviços públicos em todo o país. Para quem não pode votar hoje, existe um prazo de 60 dias para justificar o porquê de não ter votado, E esse prazo de 60 dias, ele começa depois de cada turno das eleições, para quem tem o primeiro e segundo turno também. Para quem está fora
fora do país, é importante lembrar também que essa justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, porque aí facilita. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo TSE, mais de 139 mil pessoas já justificaram, fizeram a sua justificativa de voto no site do e-Título. A ministra ressaltou agora há pouco também que o site tinha apresentado uma certa indisponibilidade, tinha dado uma travada de manhã cedo, mas isso foi regularizado, está tudo certo, não houve qualquer instabilidade. A questão foi o número de acessos pelos usuários. Houve um grande número de acessos no aplicativo e por isso ele começou a ter essas falhas, mas que por enquanto segue tudo bem, tudo tranquilo e as pessoas podem fazer a sua justificativa também pelo aplicativo até às 5 horas da tarde do dia de hoje. Tiago. Perfeito. Aline Beckett, que está no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e é muito importante dizer o seguinte: quem por algum motivo não votou nesse primeiro turno pode votar no segundo turno sem nenhum tipo de problema, pode, não deve votar, exercer a cidadania. Então a Aline destacou que às 8 horas da noite teremos mais uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia para fazer o balanço do processo eleitoral aqui no país nesse primeiro turno. Bom trabalho, Aline Beckett, com as últimas informações de Brasília. Agora são 2 horas e 43 minutos, a gente gira a nossa reportagem falando aqui de São Paulo. O candidato Guilherme Boulos votou e mais tarde, claro, vai acompanhar a apuração dos votos na região central da capital paulista. A repórter Camila Yunis chega com as últimas informações. Tudo bem, Camila? Boa tarde, bem-vinda e bom trabalho. Oi, Tiago, muito boa tarde para você, para todos que estão com a gente aqui na Jovem Pan. Um ótimo trabalho para você também. Pois é, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, votou hoje cedo, por volta das 9h30 da manhã. Ele votou em Ucel, ali na zona sul da capital paulista. Ele estava acompanhado da esposa Natália, das 2 filhas, também da vice Marta Suplicy e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Logo depois do voto, ele comentou toda aquela situação envolvendo o também candidato Pablo Marçal, do PRTB, que divulgou um laudo falso, em que nesse laudo falava-se que Guilherme Boulos teria dado entrada em um atendimento após uso de cocaína. Esse laudo, de acordo com as autoridades, ele já foi comprovado que é um laudo falso. E Guilherme Boulos comentou, portanto, essa situação. A gente tem um trechinho dessa entrevista coletiva. Todos vocês acompanharam, a cidade acompanhou, que essa não foi uma eleição normal até aqui. A gente viu a marca da mentira, do ódio, de coisas que São Paulo não merece. A nossa cidade sempre foi uma cidade que respeitou a diversidade, a democracia, o pensamento diferente e vai continuar sendo no que depender da gente. O desafio que nós temos também é derrotar esse extremismo violento, a mentira, o ódio e fazer prevalecer a verdade. Isso também vai estar em jogo hoje nas urnas, com as pessoas indo votar. Bom, Tiago, o Guilherme Boulos, logo depois de ter votado, ele acompanhou também o voto da vice Marta Suplicy ali no Jardim Paulistano e, em seguida, ele acompanhou a avó dele, Dona Cida, de 100 anos, que votou ali na região central de São Paulo, na Avenida Paulista, bem próximo, inclusive, à Jovem Pan. Ele estava muito contente nesse momento, dizendo que a avó tem 100 anos, né, destacando essa longevidade e reiterando o apoio dela nessas eleições. Naquele momento, ele falou rapidamente também com a imprensa, disse que depois voltaria para casa, iria ficar um pouco com a esposa e com as filhas e que em seguida iria almoçar com o presidente Lula, que inclusive hoje é aniversário do presidente Lula, e eles teriam este almoço. E que depois, né, deste encontro com o presidente, que tem apoiado, né, a candidatura de Guilherme Boulos, fazendo recentemente, né, este final de semana ele fez uma live com Boulos, também participou da caminhada com o candidato do PSOL neste último sábado, então demonstrado todo esse apoio. E após esse almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Boulos vai vir aqui para um clube na região central de São Paulo, onde estará ao lado de apoiadores da equipe para acompanhar a apuração dos votos. A gente inclusive fala em frente a este local, esse clube aqui no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, onde Guilherme Boulos vai acompanhar a apuração dos votos a partir das 5 horas da tarde. A gente ainda não
não pode entrar, tudo está sendo montado, mas a gente vai acompanhando toda essa movimentação por aqui, Tiago, porque a gente tem uma expectativa de uma disputa muito acirrada, um empate técnico triplo, né, entre Pablo Marçal, Guilherme Boulos e também o atual prefeito Ricardo Nunes. A gente vai acompanhando todos os desdobramentos aqui dessa eleição paulistana. Pois é, um cenário totalmente indefinido. Camila Yunes com as informações aqui de São Paulo. São Paulo que tem nesse momento 26 graus. Eu vou me despedir aqui do Dr. Fred Mansur. Doutor, em 30 segundinhos a mensagem final nessa participação aqui, as pessoas ainda exercendo o direito da cidadania, a democracia, 5 horas da tarde, urnas fechadas, e aí é só ficar aqui na Jovem Pan para acompanhar a apuração. Doutor, um abraço, obrigado. Um abraço, Tiago, e um último recado. O protagonista no dia da eleição é o eleitor. E eu tenho certeza que as eleições estão ocorrendo de uma forma tranquila como resposta a todo o tumulto e confusão que nós tivemos em todo esse processo eleitoral. É isso que nós não podemos esquecer, o protagonista é o eleitor. Boa tarde, acompanhando aqui a audiência. Um bom resto de domingo, um bom trabalho para vocês. Obrigado. Bom trabalho, são 2h47 e a gente falava sobre esse empate triplo. As pesquisas apontam esse empate técnico entre 3 candidatos aqui na capital paulista. O levantamento tem sido fundamental para desenhar os possíveis cenários da corrida eleitoral. Não só São Paulo, são imagens que chegam ao vivo da Zona Sul. Portanto, Guilherme Boulos já votou. Ele deve seguir agora, está cumprimentando mesários ali. Muita gente acompanhando o registro de voto de Guilherme Boulos, que agora deve seguir pela cidade de São Paulo, acompanhando a vice, acompanhando outras autoridades da coligação que dão suporte a ele. A partir das 5 da tarde vai acompanhar a apuração dos votos e nós seguimos registrando. Agora nós temos informações da Camila Yunes, é isso? Os candidatos devem seguir regras para participar das eleições, não é, Camila? Neste domingo, 5.569 municípios do Brasil se preparam para as eleições municipais. 153 milhões de brasileiros vão às urnas para escolherem prefeitos e vereadores que ocuparão os cargos pelos próximos 4 anos. Desde que o pleito começou no dia 16 de agosto, uma série de normas precisa ser cumprida pelos candidatos. E neste dia 6, a Justiça Eleitoral determina ainda outras diretrizes. Afinal, o que pode e não pode ser feito no dia da eleição? As regras já ficaram mais rígidas desde sábado, o último dia em que os comícios puderam ser realizados. Neste domingo, qualquer ação nesse sentido é proibida, como explica o advogado eleitoral Frederico Mansur. No domingo é totalmente proibido a realização de comício, inclusive é proibido a divulgação de carro de som, então passar com o carro de som nos locais próximos às zonas eleitorais, e aí vale para prefeito e vale para vereador, tá? A gente está falando aqui da eleição de uma forma geral. Essas ações no dia do pleito são consideradas crime, mas não é só isso. Propaganda de boca de urna, distribuição de santinhos e publicação de novos conteúdos ou impulsionamentos também. Os candidatos, você noticiar fatos novos relevantes no dia da eleição. Isso também é objeto de vedação expressa. Então, você vir com uma denúncia, com uma suspeita, com uma alegação no dia da eleição, isso pode ser interpretado como uma campanha, até porque não tem tempo de apuração, se é verdade ou não. Então, isso também é vedado hoje pelo nosso ordenamento. Para o eleitor que quiser demonstrar apoio ao candidato, é permitido o uso de camisetas, broches, adesivos e bandeiras, por exemplo. O que não pode é uma manifestação barulhenta, com aglomeração de pessoas nas proximidades das zonas eleitorais. É vetada ainda a abordagem e métodos de convencimento de eleitores. Também existem regras claras para os mesários e servidores da Justiça Eleitoral. Eles são proibidos de usar ou portar qualquer objeto que tenha propaganda do candidato, partido ou coligação. Para este ano, o Supremo Tribunal Federal e o TSE estabeleceram que os municípios devem oferecer transporte coletivo gratuito no dia do pleito, com uma frequência compatível àquela que já ocorre nos dias úteis. A medida serve para evitar com que os candidatos ofereçam deslocamento para os eleitores, o que é proibido pela legislação. O que é muito grave na questão eleitoral é você pagar para alguém votar. E aí, quando a gente fala o pagar, a gente entra na questão financeira, mas a gente entra na questão do almoço, na questão de qualquer outro tipo de gratificação para o eleitor votar. Então, é crime eleitoral, por exemplo, um candidato a vereador passar numa comunidade com um micro-ônibus, colocar 40, 50 pessoas dentro desse micro-ônibus e levar todas para votar na sua sessão.
Também está vetado o transporte de armas e munições por parte de caçadores e colecionadores nas 24 horas que antecedem o pleito, no dia da votação e nas 24 horas seguintes. Agora que eu quero conversar rapidamente com o advogado Fred Mansour para trazer um pouco de informação sobre essa parte final aqui da votação em São Paulo, que teve uma manifestação ali do candidato Pablo Marçal do PRTB chegando nos últimos minutos e depois falando mais uma vez sobre o laudo que foi publicado na rede social dele, que inclusive foi suspensa pela Justiça Eleitoral depois por conta de ser um laudo que foi fraudado, né? Foi um laudo fabricado, segundo a polícia, para justamente incriminar de maneira errônea o seu adversário, Guilherme Boulos. Vamos lá, doutor Fred Mansour, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber do senhor que avaliação que você faz, né, dessa postura de Pablo Marçal, mantendo a questão da publicação relacionada a um integrante de sua equipe jurídica, sua equipe de assessoria, e que ele apenas publicou nas redes, como se ele pudesse ficar isento de qualquer responsabilidade. Boa tarde novamente à nossa audiência. Vamos separar aqui em 2 pontos. A primeira questão é que nós ainda estamos em período eleitoral. Então, essas afirmações, os xingamentos, as condutas criminosas que ele alega para o outro candidato, continuam ainda em tese e, obviamente, dependendo do processo, devido ao processo legal, ele ainda corre o risco de incorrer em crime eleitoral. Não é porque as urnas, o horário eleitoral se encerrou às 5 horas da tarde, que encerraram-se as normas e as leis. Não, ao contrário, ainda estamos no período eleitoral. Então, quando ele novamente coloca essas acusações, ele está tipificando ou indo numa seara que pode ser objeto de questionamento. E o segundo ponto, super relevante também, importante destacar, é que a rede social que divulgou o laudo falso, já informado pela Justiça que é falso, foi a rede pessoal dele, com o certificado, com aquele check que consta. Então não adianta agora você imputar a culpa a um terceiro, ou que recebeu, ou que não analisou. Então a gente tem que separar aqui a questão do crime normal, e aí você pode até apurar a injúria, a calúnia, a difamação, mas para a legislação eleitoral, para a análise de crime eleitoral, basta ser a rede oficial do candidato. E foi o que aconteceu na sexta-feira. E bem por isso que as redes dele foram todas derrubadas. Então é importante fazer esses 2 pontos com relação a essa fala do candidato agora no final. Valeria para ele e valeria para qualquer outro candidato. Não há aqui um juízo de valor, e sim uma análise da conduta realizada por ele.